Olá, gente. Hoje vamos falar sobre a transformação de fontes, que é um outro conceito muito importante para a resolução de circuitos e que também está englobado nessa série de vídeos do canal sobre os teoremas de circuitos. A transformação de fontes nada mais é que uma técnica que visa transformar um trecho de circuito em um trecho equivalente, com o objetivo de simplificar a resolução. Então, vamos lá lembrar, né? Até aqui a gente já viu diversas maneiras de simplificar um circuito e todas elas têm o mesmo intuito, né? De simplificar a resolução. A transformação de fontes é mais uma delas, né? Então, nesse contexto, podemos ter percebido até aqui que é conveniente, em análise de circuitos, encontrarmos circuitos equivalentes que visam representar determinado circuito original. No caso da técnica de transformação de fontes, seremos capazes de substituir uma fonte de tensão em série com um resistor por uma fonte de corrente em paralelo. Então, basicamente, na transformação de fontes, a gente substitui um circuito desse tipo, um trecho de circuito desse tipo, né, contendo uma fonte independente de tensão e uma resistência, em um circuito contendo uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, ou vice-versa. A gente pode fazer a transformação nesse sentido ou nesse. Então, resumindo, né? A transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão Vs em série com o resistor R por uma fonte de corrente IS em paralelo com o resistor R ou vice-versa. É importante dizer aqui que o arranjo do circuito tem que ser exatamente esse. Se, por exemplo, minha fonte de tensão estiver em paralelo com uma resistência, eu não consigo fazer essa transformação. Essa transformação só se dá dessa maneira. Tensão em série com resistência, corrente em paralelo com resistência. E aí a gente pode provar essa relação de equivalência dada pela transformação de fontes, né? Esses dois circuitos da imagem anterior, que mostra a transformação, né? Eles são equivalentes caso tenham a mesma relação tensão-corrente nos terminais AB. O que isso quer dizer? Quer dizer que a única coisa em comum entre esses sistemas é de que eles estão conectados aos mesmos terminais, né? A e B, em ambos os circuitos. Caso a relação tensão-corrente, ou seja, caso as grandezas envolvendo tensão e corrente sejam equivalentes entre os dois circuitos, isso significa que os dois circuitos são equivalentes. E é fácil demonstrar que eles são de fato equivalentes. Vamos supor que as fontes sejam desativadas. Se as fontes forem desativadas, por exemplo, se a fonte de tensão for desativada, isso aqui pode ser substituído por um curto-circuito. Se a fonte de corrente for desativada, ela pode ser substituída por um circuito aberto. Em ambos os casos, a resistência vista pelos terminais AB, ou seja, a resistência equivalente nos terminais AB, vai ser a mesma, que é o próprio R. Nesse caso aqui, caso a fonte seja desativada, a resistência vai ser um único R. Nesse caso aqui, caso a fonte de corrente esteja em aberto, ela não vai fazer parte do circuito. E a única resistência do equivalente vista pelos terminais AB vai ser o próprio R. Então, a gente já vê que se a gente zerar as contribuições das fontes, a resistência seria a mesma, né? Da mesma forma, se os terminais AB forem curto-circuitados, a corrente de curto fluindo de A para B vai ser uma corrente ISC, né? Do inglês de curto-circuito, igual a Vs sobre R. Então, o que está dizendo lá? Se isso aqui fosse curto-circuitado, a corrente que fluiria por esse circuito seria, pela lei de Ohm, Vs sobre R. Ok. Isso no circuito do lado esquerdo. E o que aconteceria no circuito do lado direito? Quem seria
essa corrente ISC que passa por aqui? Ela seria justamente a corrente S quando eu faço a transformação de fontes. Por isso que é um sistema equivalente. Esse IS aqui, ele é dado justamente pela relação, através da lei de Ohm, entre a tensão e a resistência do circuito original. Então, no final das contas, eu não estou fazendo nada demais, nada de novo, de surpreendente no circuito. Eu estou simplesmente substituindo a forma com que a gente enxerga esse circuito. Porque através desse circuito flui sim uma corrente IS, que pode ser conhecida caso a gente conheça VS e caso a gente conheça R. Essa corrente IS é justamente aquela a qual a gente faz o circuito equivalente já com a fonte transformada. E essa relação, como já foi dito, né, ela é bidirecional. Então, se o meu circuito original é esse aqui, qual seria a tensão de circuito aberto VAB? Aqui, nesse caso. Essa corrente S, ela passaria toda para essa resistência, né? Afinal de contas, o circuito está aberto. E a tensão aqui nos terminais A e B seria R vezes IS. Justamente o mesmo valor que VS, porque aqui nesse circuito VS é justamente um IS vezes um R. Então, dessa forma a gente consegue provar que a relação de equivalência da transformação de fontes faz sentido. É só uma forma um pouco diferente de escrever o mesmo circuito, só que no caso em termos de tensão e no outro em termos de corrente. Então, como eu falei, né, assim do circuito do lado direito, VS sobre R é igual ao próprio IS, né, para que os dois circuitos sejam equivalentes. Portanto, a transformação de fontes requer que VS seja igual a IS vezes R ou IS igual a VS vezes R. Perceba que não se trata de dois circuitos. É o mesmo circuito escrito de formas diferentes. E as grandezas desses circuitos, elas estão em ambos os circuitos, né? Então, essa corrente IS, ela só está escrita em forma de fonte de corrente, mas essa fonte de corrente de valor IS, esse valor IS, é justamente a corrente que flui por esse circuito. Mesma coisa para o lado de cá. A tensão VS nesses terminais é justamente a fonte de tensão VS do circuito original. Então, a relação para a transformação de fontes é sempre essa daqui. E aí uma observação, né? Sempre que a gente trata de fontes dependentes, às vezes tem algumas particularidades. Só que nesse caso, não há nada tão importante assim para se preocupar, né? A única importância, a única observação que é preciso ser feita é de que, apesar da transformação de fontes também valer para fontes dependentes, nesse caso é necessário prestar bastante atenção com relação ao tipo de fonte. Porque às vezes se trata de fontes de tensão que dependem de corrente, mas a gente sempre tem que olhar para a grandeza da fonte. Se é uma fonte de tensão que depende de corrente, aquela fonte é uma fonte de tensão, ela é medida em volts. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Ela, para fazer a transformação de fontes, é fonte de tensão em série com resistência. Então, se, por exemplo, eu tivesse aqui uma fonte de corrente que depende de tensão, uma fonte de corrente no valor de, por exemplo, um 3V0. Essa fonte de corrente, ela depende de tensão, só que ela é medida em ampere. Então, se fosse uma fonte de corrente, uma fonte dependente de corrente, em série com uma resistência, a gente não poderia fazer a transformação. Então, a gente precisa sempre sempre tratar adequadamente as variáveis referentes às fontes dependentes. E aqui duas importantes observações, né? Primeiro é de que a gente precisa sempre nos atentar com relação à polaridade das fontes. Quando a gente for fazer a conversão, né, a transformação, o terminal positivo da fonte de tensão sempre tem que coincidir com o terminal positivo da fonte de corrente e vice-versa. Então, por exemplo, a gente tem esse circuito aqui e a gente quer transformar num equivalente como esse daqui.
O positivo da fonte de tensão é esse e o negativo é esse. Então, quando a gente for fazer a transformação, o positivo da fonte de corrente, que normalmente é associado ao local em que a seta aponta, né, ele tem que coincidir com o positivo da fonte de tensão, assim como o negativo com o negativo, e vice-versa, né? E a outra observação é de que não é possível realizar a transformação de fontes caso a resistência do trecho a ser transformado for zero ou infinito. Ou seja, obrigatoriamente, quando a gente for fazer esse tipo de conversão, a conversão ela se dá da seguinte forma: fonte de tensão em série com resistência. A gente não pode transformar uma fonte de tensão para uma fonte de corrente. Sempre é necessário que exista uma resistência ou em série, no caso da fonte de tensão, ou em paralelo, no caso da fonte de corrente. Esse valor ele não pode ser zero, ou seja, sem resistência, e nem pode ser infinito, como no caso de um circuito aberto. E isso fica muito evidente quando a gente olha as equações, né? O R ele não pode ser zero nem infinito, porque senão os valores eles vão ser indefinidos, né? Em ambos os casos. E aqui, para finalizar, um exemplo resolvido de como que a transformação de fonte de corrente pode facilitar a análise de circuitos. Então, o circuito em análise seria esse daqui, né? Um circuito com 3 malhas, que pode ser que a gente faça ele de um jeito um pouco mais complicado, resolvendo várias equações de malha, de nó, etc. Mas tem um jeito muito fácil, que é justamente fazendo a transformação de fontes. Nesse exercício é pedido a tensão V0 no resistor de 8 ohms. Então vamos lá. A primeira etapa seria uma etapa de transformação de fontes. São 2 trechos que a gente precisa transformar. O primeiro trecho, a gente pode começar por esse daqui, né? É um trecho contendo uma fonte de corrente apontando para baixo em paralelo com uma resistência de 4 ohms. Então, imaginando uma linha tracejada aqui nessa parte, né? Temos um circuito para o lado de cá, contendo uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, que desejamos transformar em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Esse trecho tracejado, né, que eu pedi para imaginar, ele está justamente nessa parte aqui, antes do resistor de 2 ohms. Então, tudo isso vai ser transformado em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar da fórmula. Para fazer a transformação em que a gente deseja encontrar o valor de tensão, a gente utiliza essa equação. Vs é igual a IS vezes R. O IS é 3, o R é 4. Então, o V vai ser R vezes I, né? R vezes IS, que é 3 vezes 4, 12 volts. Só que perceba que a fonte está apontando para baixo. Então, o positivo da fonte de tensão transformada ele tem que ser apontado para baixo. E ela vai em série com uma resistência de mesmo valor da resistência do trecho original. Nesse caso, 4 ohms. Então, a gente transformou todo esse trecho aqui nisso daqui. Perceba que o resistor de 2 ohms está intacto no mesmo lugar que ele estava. Então, vamos chamar esse pontinho aqui de ponto A. Ponto A seria esse ponto aqui. A resistência de 2 ohms está para a direita do ponto A, se manteve à direita. E aqui a gente colocou a fonte de tensão para o lado de cá, mas elementos em série, eles não importa a ordem, né? Então a gente poderia colocar o resistor de 4 ohms aqui e a fonte do lado de cá, contanto que a gente respeite a polaridade da fonte, né? Então não importa, elementos em série, eles não importa a ordem em que eles estão colocados. Certo. Só que tem uma outra fonte também, um outro trecho de circuito a ser convertido, que é esse daqui. Temos uma fonte de tensão em série com uma resistência. Nesse caso, a gente pode aplicar essa equação. Para achar a corrente, o valor da fonte de corrente, ela é dada por Vs sobre R. Então, I é igual a Vs sobre R. Então, 12 sobre 3, que dá 4 A. Então, esse trecho aqui, fonte de tensão em série com resistência, pode ser transformado em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. A fonte de corrente 4 A apontada para cima,
porque o terminal positivo da fonte está apontado para cima, em paralelo com a resistência de mesmo valor. Ok, então a gente reduziu o circuito. Mesma analogia do caso anterior, né? Vamos imaginar que esse ponto aqui é o ponto B. O ponto B estaria aqui. Ele se manteve intacto, né? E perceba que a grandeza que queremos descobrir é o V0, né? E o trecho do circuito contendo V0, que é o resistor de 8 ohms, ficou intacto durante todo o processo. E a gente quer que ele fique intacto. Afinal de contas, a gente precisa encontrar a tensão nesse trecho. Ok. A segunda etapa seria rearranjar o circuito. Nesse caso, perceba que esses dois resistores estão em série. Então, a associação aqui seria 6 ohms, né? 4 mais 2. E aí, de novo, eu teria a situação. Fonte de tensão em série com a resistência de 6 ohms. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso transformar de novo para uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Como é que eu faço isso? O I, né, ele é dado por V sobre R. V é 12, o R seria 6, então seria 12 sobre 6, 2 A, apontado para baixo, porque a fonte de tensão tem um terminal positivo apontado para baixo, em paralelo com a resistência de 6 ohms, que é justamente a resistência que está em série com a fonte de tensão. Então, de novo, peguei todo esse trecho aqui, converti para isso daqui. Resistor de 8 ohms se manteve intacto, 3 ohms, 4 A. E aqui fica fácil de resolver o circuito. Vamos lembrar de uma coisa. Assim como elementos em série, eles podem ser rearranjados e trocados de posição durante o trecho que está em série, elementos em paralelo, eles também podem ser trocados de posição sem que haja interferência no circuito. Então, por exemplo, se eu quiser, eles necessariamente precisam estar em paralelo, isso é importante. Se eu quiser, por exemplo, passar esse trecho para o lado de cá e passar esse trecho contendo a fonte de corrente para o lado de cá e resolver o circuito, dá no mesmo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos passar esse resistor de 6 ohms para o lado de cá, né, para ele ficar em paralelo com o resistor de 3 ohms. Então, eu teria um paralelo de 6 com 3, que dá 2 ohms. E as fontes de corrente em paralelo, caso elas estejam em paralelo entre si, a gente pode subtrair uma da outra para achar uma corrente líquida equivalente. Então, nesse caso, a corrente de 2 A está descendo e a corrente de 4 A está subindo. Se eu passar, como todos os elementos estão em paralelo, né, eu posso simplesmente pegar esse trecho aqui e passar para cá, do lado da fonte de corrente de 2 A. Então, 2 A descendo, 4 A subindo. O valor líquido disso é 4 menos 2, que é 2 A. Então, no final das contas, eu vou ter uma fonte de corrente equivalente de 4 menos 2, 2 A, uma resistência equivalente de 2 ohms, que é o paralelo entre 6 e 3, e minha resistência de 8 ohms mantida intacta, porque é justamente o que eu quero descobrir. Então, no final das contas, só fazendo transformação de fontes, eu consegui reduzir esse circuito a um circuito muito simples, contendo uma fonte de corrente e duas resistências. Eu posso resolver isso através do divisor de corrente, que inclusive já foi um assunto abordado aqui no canal, em aulas anteriores. Por divisão de divisor de corrente, a gente sabe que essa corrente I aqui ela é dada por a fonte de corrente que entra no nó, 2 A, entre parênteses aqui, vezes a resistência oposta a que a corrente que a gente deseja descobrir está passando, então 2 ohms, dividido pela soma entre a resistência oposta, o trecho pelo qual a corrente que a gente deseja está passando, né, no caso 2, mais 8 ohms, que é a resistência onde a corrente que a gente deseja encontrar está passando, né? Então, 2 sobre 2 mais 8, isso tudo, vezes 2 A da corrente, vai dar 0,4 A. Então, o V0, pela lei de Ohm, ele é dado por 8 vezes I. V é igual a RI. 8 vezes I, e a gente acabou de descobrir quem é, né? Então, ficaria 8 vezes 0,4, que dá 3,2 volts. No final das contas, esse exercício é muito bom porque ele mostra algumas sutilezas de circuito que são muito úteis para a resolução rápida de circuitos. Muitas vezes a gente precisa perceber algumas coisas no circuito, né, que podem facilitar.
No caso de uma transformação de fontes, às vezes ela pode dificultar o processo, às vezes ela pode te impedir de que você resolva o circuito de uma forma mais simples. Tudo depende do ponto de vista de quem está resolvendo o circuito, de conseguir perceber as sutilezas do circuito e transformações de fontes ou qualquer outro tipo de análise facilitadora que possa resolver o circuito de uma forma mais simples, né? E esse exemplo também é muito bom porque ele mostra algumas coisas, né? Como, por exemplo, que a associação em série, a gente pode trocar a ordem dos componentes, não vai mudar nada. A associação em paralelo, a gente pode trocar a ordem dos trechos de circuito, contanto que eles estejam em paralelo, que não vai afetar no circuito. Enfim, e é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula, onde de fato vamos entrar nos teoremas de circuito propriamente ditos, né? Primeiro vamos ver o teorema de Thevenin.